Quando pensamos no leito do mar, logo vem à mente a areia. Mas o que poucos sabem é que sob a areia se formam exuberantes jardins, compostos por variadas espécies de gramas marinhas. Pois é, esse é mais um ecossistema que iremos explorar hoje, os bancos de gramas marinhas. No leito do mar também encontramos um outro ecossistema que será abordado neste episódio e que mantém relações vitais com as gramas marinhas, os recifes tropicais. Ambos são ecossistemas costeiros de extrema importância e ao longo deste episódio vamos explorar como eles funcionam e os desafios que enfrentam, além, é claro, de citar o papel que eles desempenham no nosso gigante azul. Eu sou a Tássia Biazon. Eu sou a Juliana de Bel e esse é o 5º episódio do podcast Ressoa, uma janela para o mar. Ressoa, uma janela para o mar. Vamos começar com os bancos de gramas marinhas. Esses jardins submersos são formados por plantas que compreendem um grupo com 72 espécies, representando apenas 0,02% das espécies conhecidas de angiospermas, o grupo de plantas que apresentam flores. No entanto, desenvolveram uma capacidade única de se estabelecerem em ambientes marinhos rasos, em profundidade de cerca de 40 metros. Elas divergiram há 100 milhões de anos de plantas terrestres e hoje formam extensos prados em quase todas as regiões costeiras do mundo, com exceção da Antártica. No Brasil, existem 3 gêneros de gramas marinhas: Aludule, Holófila e Rúpia. Mas apenas 2 espécies são mais comuns, a grama-remo e o capim-agulha. Elas não se distribuem de forma homogênea na costa brasileira. Algumas estão presentes nas águas do norte e nordeste, outras são encontradas apenas nas regiões subtropicais do sudeste e sul. No entanto, pesquisas do Centro de Biologia Marinha da USP, o CEBIMAR, realizadas desde 2022 no Canal de São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo, mostraram a presença de uma nova espécie de grama marinha, com potencial de afetar comunidades nativas. A espécie encontrada é do gênero Alofila, onde antes era encontrado apenas a Alodule emarginata. Essa descoberta não traz boas notícias, que pode representar um risco para o ecossistema, uma vez que é uma espécie que vem da região norte do país, e por isso pode competir com as espécies de gramas e algas nativas. Segundo um dos pesquisadores do estudo, Augusto Alberto Valério Flores, o aquecimento das águas rasas ao longo das décadas pode indicar que essa espécie de Alófila esteja conseguindo colonizar latitudes mais distantes do Equador e migrando para regiões mais subtropicais. Desequilíbrios nesse ecossistema podem trazer grandes prejuízos para os que dependem dele. Os bancos de gramas alimentam diversos animais marinhos, como crustáceos, peixes, tartarugas, peixe-boi e também dugongos, mamíferos marinhos similares ao peixe-boi, que estão presentes no Oceano Pacífico e Índico. Estima-se que esse ecossistema seja responsável por abrigar 121 espécies da megafauna, críticas para a conservação, e 746 espécies de peixes. Além disso, com a trama de suas raízes, essas plantas ajudam a estabilizar o fundo marinho, reduzindo a erosão costeira. Elas são a primeira linha de defesa ao longo dos litorais, protegendo assim as pessoas do risco de enchentes e tempestades. O relatório lançado em 2020 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado Out of Blue, o valor das gramas marinhas para o meio ambiente, explica que as gramas marinhas são valiosos berçários para mais de 20% das 25 maiores regiões de pesca do mundo. Uma contribuição gigante para a segurança alimentar. Elas também são eficientes sumidouros de carbono, já que podem absorver e armazenar até 18% do carbono oceânico global, também conhecido como carbono azul. Isso as torna uma poderosa solução baseada na natureza para lidar com os impactos das mudanças climáticas. Por meio do sequestro de carbono, as gramas marinhas diminuem a acidificação do mar, o que, por sua vez, contribui para a resiliência dos ecossistemas e espécies mais vulneráveis, como os recifes de corais. As gramas marinhas também combatem doenças. Elas filtram patógenos, bactérias e poluição da água. Isso foi evidenciado quando cientistas tiveram disenteria após mergulharem em recifes de coral sem gramas marinhas.
Um estudo lançado em 2025 na revista científica Ambio, de Meio Ambiente e Sociedade, analisou a multiplicidade de usos das gramas marinhas na história humana. Há pelo menos 1000 anos, na China, povos tradicionais utilizam gramas marinhas como cobertura de telhados. Esse estudo também mostrou como as gramas marinhas foram usadas historicamente no Antigo Egito para curar dor de garganta e problemas de pele e pelo povo seri no México para tratar diarreia. Hoje, as folhas de Enhalus acoroides são usadas nas Ilhas Salomão para aliviar a dor causada por mordida de peixe e como repelente de mosquitos na Indonésia, onde são trituradas com água e aplicadas como curativo no corpo. Segundo o relatório da ONU, anualmente há uma redução de 7% desses habitats em todo o mundo, e pelo menos 22 das 72 espécies de gramas marinhas conhecidas estão em declínio. Ainda segundo o relatório, as principais ameaças a essa vegetação são o escoamento de lixo urbano, industrial e agrícola, o desenvolvimento costeiro, a dragagem, a pesca e a navegação irregular, além, é claro, das mudanças climáticas. Felizmente, em muitos locais, os ecossistemas de gramas marinhas estão em processo de recuperação devido à melhoria na qualidade da água, à proteção e à restauração de áreas específicas. Da área conhecida de gramas marinhas, cerca de 24% está agora incluída em áreas marinhas protegidas. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco e falar sobre os recifes tropicais, que incluem os famosos e coloridos recifes de corais. Exatamente, quem já teve o privilégio de mergulhar em meio a recifes de corais sabe do que estamos falando. Para começar, é importante dizer que, assim como os bancos de gramas marinhas, os recifes tropicais estão enfrentando sérios desafios. O aumento da temperatura do oceano e a sua acidificação estão prejudicando a saúde dos corais. Eles são extremamente sensíveis às mudanças na temperatura da água, o que pode causar o fenômeno de branqueamento, quando os corais perdem suas cores vibrantes e podem até morrer. A emissão de gases do efeito estufa são os principais vilões do aumento da temperatura e acidificação do oceano. Desde 2023, a temperatura do mar tem batido recorde. O branqueamento massivo de corais também tem crescido, com quase 84% dos recifes no mundo debilitados. Já estamos no 4º ano desse fenômeno de branqueamento, que ocorre principalmente nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. O coral é um animal marinho do grupo dos quinidários, assim como as águas-vivas, mas diferente delas, vive geralmente fixo no fundo do mar e pode ter diferentes formatos, como os corais pétreos de esqueleto duro. Segundo o projeto Coral Vivo, comparada a outros locais como o Oceano Pacífico, a diversidade de corais existentes no Brasil é baixa, com menos de 50 espécies, metade delas endêmicas. Como exemplos de corais brasileiros, podemos citar o coral vela, uma espécie ameaçada de extinção, e o coral cérebro, uma espécie endêmica da região do arquipélago de Abrolhos, situado no litoral do sul da Bahia. Um recife de coral é uma estrutura rochosa rígida, resistente à ação mecânica das ondas e correntes marinhas. Ele cria diversos ambientes, que servem como abrigo para organismos como algas, anêmonas, esponjas, estrelas do mar, lagostas, polvos e uma rica diversidade de peixes, que incluem os budiões, os peixes cirurgiões, os mérios e as barracudas. Os corais de águas rasas são muito conhecidos pelas suas cores, que na verdade são das algas zooxantelas, estabelecendo uma relação com os corais, em que ambos se beneficiam. Os corais fornecem abrigo às algas e estas contribuem com o alimento. No Brasil, os recifes de corais estão distribuídos desde o Maranhão até o sul da Bahia, mas nem só de corais se faz um recife. Você sabia que existem recifes com outras composições? Especialmente na região da Foz do Amazonas, existe um sistema de recifes únicos. No entanto, a prospecção do petróleo pode comprometer sua existência e levar à perda desses ecossistemas ainda pouco compreendidos. Para entendermos melhor sobre os ambientes recifais da região amazônica, conversamos com a pesquisadora Janaína Calado, da Universidade Federal do Amapá. Bom, vamos começar pelo que são recifes, né? Recifes são ambientes marinhos de fundo consolidado, ou seja, de fundo rígido, duro, né? Não é uma areia, não é lama, não é sedimento. Então, é um ambiente que tem esse fundo rígido.
No Brasil, a gente tem esses recifes se estendendo desde o Amapá, um recife da Amazônia, até o sul da Bahia. Existem várias classificações de recife também, né? Existem classificações de recife pelo tipo, né? Por exemplo, qual é a base construtora do recife? É coral? Então, um recife de coral. É arenito? Então, é um recife de arenito. São algas coralinas e corais junto? Então, um recife coralino algal. Tem vários tipos. A partir da fala da Janaína, podemos ver que a maioria dos recifes tropicais são bem conhecidos pela ciência. Apesar disso, receberam descrédito recentemente por negacionistas. Exemplo disso são as notícias falsas que surgiram em torno dos recifes amazônicos. No final de 2024, saiu uma matéria na revista Piauí intitulada "Os recifes da Amazônia existem?", para reforçar a importância de reconhecermos a relevância desses ecossistemas. A matéria surgiu em resposta à declaração negacionista da diretora da Petrobras, Silvia dos Anjos, geóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, questionando as contribuições humanas para a mudança climática e a existência de corais e recifes vivos na Amazônia. A matéria destaca, abre aspas, as alegações de que os recifes da Amazônia não passam de uma fake news científica, como disse a diretora da Petrobras, são improcedentes e desconsideram a vasta literatura científica que atesta a existência e a relevância ecológica desses ecossistemas recifais, conhecidos no meio acadêmico como o Grande Sistema de Recifes da Amazônia. Fecha aspas. Os recifes, como disse a ecóloga Janaína Calado, são ambientes marinhos de estrutura rochosa, rígida, formados no leito marinho. Há evidências científicas que apontam as contribuições de outros organismos, particularmente as algas calcárias, que formam os rodolitos também, na construção de grandes sistemas recifais no Brasil e em outros países, como é o caso dos recifes amazônicos. Esses recifes são classificados de acordo com a intensidade de luz que chega até eles. No caso dos recifes amazônicos, eles são do tipo mesofítico, porque ocorrem em uma profundidade mais elevada. Alguns estudos dizem que estão entre 70 e 200 metros de profundidade, outros dizem que estão em regiões mais rasas. Mas ainda há muitas lacunas no assunto, de acordo com a pesquisadora Janaína. Por ser um recife muito extenso e distante da costa, a gente tem características muito diferentes em função de onde ele está. Existem indícios, né, de que esse é um recife muito importante para a pesca na região norte do Brasil. E aí a gente tem espécies documentadas, né? Espécies de peixes, espécies de corais, de algas, foraminíferos, cefalópodes, gastrópodes, moluscos de uma maneira geral, uma variedade imensa de esponjas. Então, há uma elevada biodiversidade, mas ainda pouco conhecida. No estudo de Moura, a gente tem essa catalogação mais sistematizada que já foi feito em termos dos vários grupos, mas ainda tem muito por se conhecer, né? Tem vários estudos de espécies, gêneros, de polvo, de esponjas, inclusive espécies invasoras. A gente já tem registrado, por exemplo, a presença do peixe-leão nos recifes da Amazônia. Em abril de 2016, Rodrigo Moura, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto de colaboradores, publicou um estudo na revista Science Advances que fez a descrição mais detalhada até o momento dos recifes amazônicos. Eles descreveram esses ambientes como um conjunto de ecossistemas recifais conectados ao longo da plataforma continental amazônica, que se estendem por 1.350 quilômetros, desde o estado do Amapá até a região central do estado do Maranhão. Um outro estudo publicado em setembro de 2019 na Scientific Reports, coordenado por Michel Marriques, reforçou a existência desse sistema de recifes, constatando que eles estão vivos e em crescimento, e destacou a urgente necessidade de mais investimento em estudos para ajudar a conciliar atividades econômicas e a conservação da biodiversidade. Mas a gente sabe que a pesquisa científica nessas regiões não são fáceis nem baratas. Há inúmeros desafios que os cientistas precisam enfrentar e saber manejar. Bom, a logística para se estudar os recifes da Amazônia é muito complexa, né? Primeiro que eles estão a uma distância a cerca de 180 quilômetros da costa.
Segundo, que eles são profundos, né? E terceiro, que a visibilidade da água não é adequada para se fazer um mergulho em qualquer lugar, em qualquer área e nem em qualquer região. Além disso, essa região do Brasil, a gente tem a ocorrência das correntes, das maiores velocidades de corrente marinha que há. Então, é uma intensidade muito grande, então é muito difícil a logística, né? De você chegar num barco, de você descer o barco e de você conseguir fazer pesquisa, né? Esse é um dos motivos pelos quais esse Recife foi tão pouco estudado até hoje. Apesar de já ter indicativos desde a década de 60, 70, de que existia um ambiente recifal nessa área. Mas as principais formas de estudo, né? Uma das mais praticadas é se trabalhar com acompanhamento da pesca, né? Então, o pessoal vai pescar, então os pesquisadores vão e aproveitam a pescaria para fazer levantamento, por exemplo, de peixe, de cefalópode. Existe um estudo, por exemplo, com polvo, que o pessoal usou pargos que eram pescados, os pargos se alimentavam dos polvos, então eles conseguiam pegar os bicos dos polvos e fazer a identificação das espécies, né? Outro tipo de logística, que já é mais cara, mais dispendiosa, é com o uso, por exemplo, de navios específicos para se fazer dragagem da região e conseguir coletar amostras do fundo, e submarino, né? Com submarino ou com ROV, são aqueles veículos não tripulados, mas que tem câmera e que consegue ter ali um robozinho que consegue pegar algum tipo de material do fundo. Inclusive o estudo do Rodrigo Leão e colaboradores, né, de 2016, ele traz essa abordagem, né? Eles trabalharam com coleta, com draga e com o submarino. E para além do investimento na pesquisa, é preciso vencer o negacionismo e principalmente a falta de conhecimento que grande parte das pessoas tem sobre esses ambientes. Um modo valioso de se conectar com eles é por meio da educação ambiental, de acordo com Giovanna Scagnolato, coordenadora do projeto Transformar, que oferece cursos de educação ambiental e mergulho para jovens de escolas públicas em zonas costeiras. O maior desafio que eu vejo sobre a percepção das pessoas sobre os ecossistemas marinhos é exatamente a parte educacional. As escolas, em geral, não abordam temas de educação ambiental ou cultura oceânica. Cultura oceânica, principalmente, isso não está na grade curricular, né, obrigatória. Então, mesmo a educação ambiental, apesar de nós termos no Brasil uma legislação que diz que a educação ambiental tem que ser para todos, isso não está no currículo, né, na grade curricular desses alunos. Então, esse tema é muito pouco ou quase não é abordado dentro do ambiente escolar, principalmente dentro das escolas públicas. Então, essa é a principal barreira que eu vejo para as pessoas conhecerem, né, sobre os ecossistemas marinhos. Às vezes, eles até têm alguma coisa dentro da biologia, sabe o que são corais, mas a parte que conecta esse conhecimento da biologia com a importância, com a parte social, o socioambiental, né, não existe. Então, eu acho que a educação é a principal barreira. E tem professores que até possuem o conhecimento, mas não passam para os alunos porque não está na grade curricular, porque não tem tempo, etc. E existe também o desconhecimento por parte de muitos professores. Então, eu acredito que essa é a principal barreira que nós temos, principalmente com os jovens, né, para conhecer sobre os ecossistemas marinhos. Dentre os caminhos possíveis para conhecer os recifes amazônicos, segundo Janaína, é também pela educação, especialmente pela cultura oceânica. E o Brasil recentemente foi pioneiro em incluí-la dentro do currículo da educação básica. A principal forma das pessoas se conectarem com esses ambientes, que mesmo distantes, né, são muito importantes, eu entendo que é através da educação, né? As pessoas precisam saber que ele existe. As pessoas precisam ter fotos, as pessoas precisam entender onde eles estão, as pessoas precisam saber qual é a relação deles com o alimento, com a vida, né? Isso é um processo de trabalho no qual a gente trabalha, inclusive trabalha aqui na universidade bastante, que é com experiências em cultura oceânica amazônica, né? As pessoas precisam entender que a Amazônia também tem um mar que é marrom, tem um mar que é esverdeado, tem um mar azul,
Mas a gente tem um mar rico e a gente tem diversos ambientes marinhos que estão aqui na Amazônia e que são importantes para a gente. Além disso, a relação com o oceano, né? Que impacta diretamente nossa vida, o clima. Então, a gente só consegue fazer com que as pessoas se conectem a esses espaços, fazendo com que elas entendam a importância deles, como isso afeta a vida deles, né? Ao lado da educação, o turismo pode desempenhar uma contribuição enorme para a conservação dos recifes de corais. Segundo dados do relatório Desvendando os Corais, da coleção Oceanos Sem Mistérios da Fundação Grupo Boticário, o turismo em recifes de corais na costa do Nordeste pode gerar em torno de 7 bilhões de reais por ano ao Brasil. Mas para isso, esse turismo precisa ser feito com respeito e compromisso ambiental e social. A minha percepção sobre os recifes de corais é que eles têm uma extrema importância, tanto para o oceano, quanto para as espécies marinhas, quanto para nós, seres humanos, e é algo que as pessoas não têm conhecimento, né? E se você for ver, tem muitas pessoas que trabalham com turismo, locais onde tem o turismo e as pessoas passam por cima de recifes de corais, né? Dão a botinha para as pessoas passarem por cima do recife de coral para atingir até um outro local. Então é um ambiente muito desconhecido, as pessoas não têm noção da importância desse ecossistema, então é um desconhecimento. Então a gente tenta trabalhar isso muito forte, a importância que os recifes de corais têm para nós, para o oceano, para os seres marinhos, e tentar mostrar o quão impactados esses recifes estão sendo e o como é possível reduzir os impactos e ajudar, né, contribuir para a conservação dos recifes de corais. O relatório também aponta de forma inédita as contribuições econômicas e sociais dos recifes de corais de águas rasas do Nordeste brasileiro, destacando sua importância para a proteção costeira e o turismo. São muitos os benefícios, entre eles a barreira natural contra o impacto de ondas, o sequestro de carbono, a provisão de alimento, a melhoria da qualidade da água e inclusive aspectos culturais, como o lazer, a educação, a contemplação e a inspiração. Tem diversas histórias legais, mas eu acho que uma que cabe aqui contar para você, sempre que a gente leva os jovens, né, para fazer a experiência de mergulho, os professores da escola acompanham a atividade, né, não só o mergulho, mas todas as atividades. E teve um ano que nós levamos uma professora de biologia no barco para mergulhar e a gente ofereceu, né, você quer mergulhar também? E ela quis mergulhar, ela entrou no mar e ela saiu com os olhos cheios de lágrima. E ela olhou para mim e falou: olha, Giovana, eu tenho mais de 50 anos, faz quase 30 anos que eu leciono biologia, eu falo de toda a vida marinha, mas eu nunca tinha visto a vida marinha, eu nunca tinha visto com os meus próprios olhos. E eu estou emocionada de finalmente conhecer sobre tudo aquilo que eu falo há quase 30 anos. Essa foi uma história que nos tocou muito. E outra história bem legal que a gente tem também é que a gente trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade social e muitos desses jovens, quando a gente pergunta, né, quem vai fazer uma universidade, quem vai cursar uma universidade, eles não têm essa ambição, né? Muitos desconhecem o que é a universidade, muitos desconhecem os programas de incentivo que uma universidade pública pode oferecer. E eles não têm esse desejo, né? E nós tivemos, na nossa primeira turma do projeto, um moço chamado Alexandre também, que depois de 2 anos ele nos procurou e veio falar que ele estava cursando engenharia ambiental na Federal de Pelotas por conta do projeto, que o projeto mostrou para ele que ele podia ter um destino diferente, que ele podia trabalhar pelo ambiente dele, pelo local que a família dele vive, que ele poderia fazer isso. Ele é a primeira pessoa da família dele a cursar uma universidade, ainda mais uma universidade pública, e ele diz que o projeto teve uma grande influência para ele começar a estudar e passar numa universidade pública, né? E estudando engenharia ambiental ainda, na área ambiental. Acho que essas 2 histórias são as que mais nos tocam e as histórias que nos movem, né? Que faz a gente querer continuar cada vez mais. Bom, com esse relato tocante da Giovana, nós nos despedimos de vocês e esperamos que ele ressoe por um número cada vez maior de pessoas. E se você quer saber mais sobre como podemos ajudar na proteção desses ambientes, continue nos acompanhando aqui no podcast Ressoa. Até o próximo episódio!
Tubarão flexitariano, espécies de tubarões podem ser onívoras, como o tubarão-martelo, Spirna tiburo, que se alimenta de gramas marinhas. Elas são mais diversas quando as lontras estão ao seu redor. Quando lontras marinhas escavam em bancos de gramas em busca de mariscos, elas deixam um buraco por onde passam. Um estudo recente descobriu que as gramas marinhas nesses locais são muito mais diversas geneticamente e, portanto, mais resilientes do que em áreas sem as lontras. Um dia só para elas. A ONU criou em 2022 o Dia Mundial das Gramas Marinhas, comemorado em 1º de março, uma data para celebrar a importância dessa vegetação para o meio ambiente e promover ações de conservação e educação. A maior planta do mundo é uma grama marinha, da espécie Posidonia australis, descoberta na Austrália, e se estende a uma área de 180 a 200 km², equivalente a quase 20 campos de futebol. Telhado feito de gramas marinhas, uma prática especial de cobertura utilizando gramas marinhas que remonta ao século XVII, numa ilha dinamarquesa, foi recentemente redescoberta. Inspirada pelo desejo de restaurar os telhados antigos e preservar esse patrimônio cultural, essa prática colocou a ilha na lista provisória do Patrimônio Mundial da Unesco. Os ecossistemas mais diversos da Terra, uma em cada 4 espécies marinhas vive ou passa parte da vida nos recifes, e neles você pode encontrar cerca de 65% dos peixes. A Grande Barreira de Corais da Austrália, com 2.000 quilômetros de extensão, é a maior formação recifal do mundo. Já imaginou um peixe com um comportamento semelhante aos morcegos? Pois é, o Grama brasiliensis é o peixe pequeno que é encontrado de cabeça para baixo no teto de buracos que ele usa como abrigo nos recifes. Os peixes recifais podem viver em outros ambientes, como o dentão, que em seus primeiros estágios de vida são encontrados nos manguezais e, após atingirem um tamanho maior, migram para os recifes onde continuam seu ciclo de vida. A maior área protegida de corais fica em Alagoas e Pernambuco. É a Área de Proteção Ambiental APA Costa dos Corais. Esse episódio contou com a pesquisa e roteiro de Juliana de Beu e Tássia Biazon, participação de Janaína Calado e Giovanna Scagnolato, gravação e edição de Otávio Silva e Matheus Mota, da Secretaria Executiva de Comunicação da Universidade Estadual de Campinas. Este podcast é realizado pela Rede Ressoa Oceano, financiado pelo CNPq, endossado pela Década do Oceano.